Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Começamos o nosso Café com Jesus, dando início a esse momento maravilhoso da nossa manhã, o nosso primeiro momento a Ti, Senhor. Por isso, meu irmão, te convido a louvar ao nosso Deus pelo dom da vida, a louvar por tudo que Ele nos apresenta nessa manhã. Senhor, louvo por Sua grandeza, tudo o que sou e o que tenho. Louvo por Sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em Ti o verdadeiro sentido do amor. Sabe, irmãos, o verdadeiro sentido do amor só aprendemos quando nós nos aproximamos de Deus. Por isso, Senhor, Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer, consagro a minha vida, eu consagro a minha casa, a minha esposa, a Alessandra, minha filha Eduarda, meu filho Rafael, consagro o meu coração para Ti, Senhor. A nossa vida está em Tuas mãos, tudo que temos é Seu. O nosso coração é Seu. Por isso, Deus, eu como Pai, o meu irmão que está ouvindo agora, consagra a tua vida para Deus. Ele é o teu Senhor. O resto virá em acréscimo. Por isso, Senhor, consagro todo o meu agir, inclino todo o meu agir, o meu proceder a vós, Deus meu Deus. Que bom, irmãos, a gente começar o dia assim. É maravilhoso. Mas hoje nós damos continuidade ao nosso Café com Jesus do resumo do Catecismo que nós começamos terça-feira. Nós estamos falando sobre Abba. Abba, no índice analítico, o Espírito do Filho de Deus clama nos nossos corações. Abba, Pai. O nosso coração clama ser filho de Deus. Que lindo, né, irmãos? Isso é maravilhoso. Mas para que tudo isso é possível, nós precisamos crer em Deus. Precisamos acreditar que Jesus é o Filho amado de Deus. E quando eu acredito em tudo isso que eu estou dizendo, eu me uno à Igreja de Cristo, eu me uno a Cristo, eu me uno à verdade. E essa verdade vem da Palavra de Deus, junto com a tradição, junto com os ensinamentos da Igreja. Por isso, irmãos, tomemos cuidado. Nós somos os filhos amados de Deus. Mas nos unamos à verdade e à vida. É isso que o Senhor nos fala. Eu sou a verdade e a vida. Tome cuidado por aqueles que dizem que ser cristãos, mas não vivem o cristianismo. O cristianismo é Deus fala, eu escuto e eu sou obediente. Não é a religião ou o mover de Deus ser o que eu quero. Ah não, Deus é só prosperidade, Deus é... Meu irmão, o nosso Deus disse, amai Ele primeiro, o resto virá em acréscimo. Este mundo não é o reino dele. Então, se eu quero ter um reinado aqui, se eu quero ser poderoso aqui, tem algo de errado. Se aonde que eu estou estudando a palavra de Deus, aonde que me ensina, diz que eu tenho que ser rico para ser de Deus, que Deus, aquele que tem o poder é de Deus, tome cuidado. Então, irmãos, tudo isso nós estamos vendo nesse resumo. Por quê? É um coração que se entrega para a verdade de Deus. E hoje eu ouvi assim no ensinamento, que justamente isso. Às vezes a gente quer condenar até as coisas que acontecem no mundo, dizendo que foi Deus, que Deus distorce, que Deus é bom. Ah, aconteceu catástrofe, aconteceu isso. Querido irmão, nós estamos num mundo que Deus nos deu a liberdade. Se eu sou livre para fazer o que eu quero, diante da minha liberdade, diante do meu querer, tem as situações. O nosso Deus nos conduz para que nós tenhamos a vida eterna. E diante de tudo que acontecer aqui, nós sejamos conscientes. Eu tenho que me abrir para a graça de Deus. E essa graça vai cuidar para que eu chegue até o céu. Então, meu irmão, por isso que nós temos que cuidar da nossa alma, do nosso relacionamento, porque depois nós vamos buscar nossos corpos gloriosos. Por isso, meu irmão, que a importância de nós entendermos que para eu ser a filha amada de Deus, eu tenho que me unir a Cristo com o corpo e com a alma. Os desejos da carne não podem me impedir para que os desejos da alma
que o Espírito Santo, que o Espírito ilumina para que eu me una a Deus. E isso nós vimos em Catecismo 683, 742, 1303, 2766, 2777. Nós vamos fazer um resumo. Resumindo, o Pai Nosso nos diz tudo. E nós falamos por último no Pai Nosso. O Pai Nosso vai nos dizer assim: a confiança simples e fiel, a segurança humilde e alegre, são as disposições que convêm a quem reza o Pai Nosso. Podemos invocar a Deus como Pai, porque o Filho de Deus, feito homem, nolo revelou. Ele e quem, pelo batismo, somos incorporados e adotados como filhos de Deus. Irmãos, eu quero parar aqui para dizer uma coisa. Às vezes, nós católicos duvidamos da nossa fé, de acreditar no que a igreja está colocando, que é a palavra de Deus. A igreja, irmãos, o catecismo aqui que eu tenho em mãos, isso aqui não é um livro qualquer. Está aqui o mover diante da Bíblia. É a explicação da palavra de Deus junto com os apóstolos. A igreja de Cristo nasceu há 2024 anos com Cristo. Não nasceu agora por Lutero, não nasceu agora por qualquer outro irmão aí. Se diz que ele entende a palavra e nasceu ali. Quer dizer que então todos nós se perdemos. A igreja de Cristo é a palavra viva aqui. O catecismo, o mover de Deus. Então o Papa, os padres, os bispos têm que seguir o que está aqui. Eles não vão fazer o que eles querem. Eles têm que seguir. E nós leigos vamos ter o cuidado para também estarmos unidos aqui. Simples, irmãos, e unidos num amor no coração. Por isso que nós temos que lutar pela verdade. É simples, não distorçamos a verdade. E é isso que nós estamos aprendendo aqui, com o coração, com a verdade, unida a Cristo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Tem pessoas que quando vai viver os sacramentos, não acredita no que a igreja fala, não acredita no que o catecismo fala. Aí busca outros ensinamentos. Por exemplo, eu até marquei aqui, ó. Por isso que eu estou falando aqui, que pelo batismo somos incorporados e adotados como filhos de Deus. Quando nós somos batizados quando crianças, quando criancinha, nós saímos de criatura para filhos amados de Deus. Então o batismo que nós recebemos, como Jesus recebeu, eis o meu filho muito amado. Não é que ele precisava se converter naquele momento. Eis o meu filho muito amado. O João batizava na conversão. E ele veio no Espírito Santo. Então nós recebemos o Espírito Santo. Nós somos acolhidos como filhos amados de Deus. Por isso, meu irmão, que nós não nos comparamos com outras denominações que diz que você tem que se arrepender para ser batizado. Lógico, o arrependimento é a passagem para a vida eterna. A igreja nos conduz, nos batiza, nós recebemos o Espírito Santo, nós caminhamos com a catequese, confirmamos na crisma, somos enviados para anunciar. Aí, meu irmão, depende de mim. A partir daquele momento, aí sim, eu preciso entender que a igreja, nos dá o caminho, nos direciona, nos unimos com ela e nossa salvação individual. Mas é com a igreja, com os ensinamentos, para que não distorça, não tenha falsos pastores. Porque a palavra diz que tem falsos pastores. Você pode olhar, a palavra vem dizer muito forte hoje. Onde que até eu marquei aqui que diante da falsidade, por exemplo, eu vou dizer aqui um mover aqui, então eu me perdi ali, mas você já ouviu dizer assim, aquela passagem bíblica que diz assim, tudo que ligares na terra será ligado no céu? Aí tem pessoas que fala do casamento aqui. Você pode casar, recasar 10 vezes. Aí eu vou pegar a passagem que Jesus fala lá em Mateus 19:5. Não separe o homem o que Deus uniu. Se eu posso casar no civil e Deus uniu, está unido, e eu posso separar, então está errado. Deus está distorcendo a palavra dele. Ele está dizendo que não pode separar o que Deus uniu. Então como que eu vou casar novamente? Então isso não é do casamento, irmãos. A palavra, o ensinamento da Igreja Católica Apostólica Romana, junto com os apóstolos, eles que escreveram a passagem, a Bíblia, vai nos dizer sobre o perdão. Que aqui nós estamos vendo essa passagem, tudo que ligares na terra, fala sobre o perdão, sobre o pecado. Logo depois, ali em seguida, no outro versículo, Pedro pergunta quantas vezes devo perdoar. Não está falando de casamento. A explicação do casamento vem à frente, mais lá para frente. Quando perguntam para ele, para questionar ele. Porque ele tinha falado sobre a mulher adulta, que quem não tem pecado tira a primeira pedra. Então assim, eles queriam, com a mentira, a falsidade, enganar o Senhor. E mostrar para todo mundo que o Senhor era um Deus distorcido. Mas não, o nosso Senhor, ele fala claro.
Então nós caminhamos com a igreja, meu irmão. É isso que eu quero dizer. Então não tenha dúvida, quando você batizar, a criança se recebe o Espírito Santo, somos chamados filhos amados de Deus. Não é um batismo de conversão. Pelo amor de Deus, gente. Não fala assim, meu filho tem que escolher a religião dele quando ele crescer. É Cristo. E Cristo, Jesus Cristo, é dentro da igreja. Junto com a igreja. Junto com Cristo, dentro da igreja católica. Você acha que lá dentro da igreja tem o que? Satanás? Pelo amor de Deus, irmãos. Não sejamos ignorantes ao ponto de querer achar que a igreja católica, a igreja de Cristo, deixada por Cristo. Pesquise lá. Agora, lá dentro tem irmãos que erram? Tem irmãos que erram. Tem. Eu até me altero, sabe por quê? Porque, gente, é uma ignorância tão grande dizer que quando eu crescer eu tenho que escolher meu sexo, tenho que escolher a minha religião. Eu sou cristão desde que eu nasci, eu sou um filho amado de Deus. Eu sou filho amado de Deus. Eu nasci porque eu sou cristão, porque Deus me ama. Ele me acolheu desde o ventre da minha mãe, Ele me desejou. Agora, o que eu quero ser, eu preciso ser encaminhado para a minha igreja de Cristo. A igreja católica, apostólica, romana. Não distorça, irmãos. Não diga que nós adoramos imagem. Não diga que você tem que escolher o que você quer quando crescer. Você é um filho amado de Deus. Você não nasceu de Satanás, você nasceu de Deus. Você é um filho amado de Deus. Agora, se você distorceu, você só vai reconhecer que o diabo não presta, que o mal não presta. E isso você vai caminhando no mundo, você vai entendendo que você precisa se desfazer disso. Porque eu já sou cristão. Cristo já abriu o céu para mim, mas eu que tenho que querer entrar. Isto é caminhar com a igreja de Cristo. Você vai vendo os teus erros, vai vendo as tuas falhas. Nós não somos bonecos. Deus não veio aqui e falou, você vai ser isso, não. Ele te dá a liberdade para que você seja um homem ou mulher de Deus com a tua escolha. E você venha para Deus no silêncio, na obediência, com o coração. E por isso, meu irmão, continue dizendo, eu sou católico, apostólico, romano. Eu faço parte da família de Deus. Eu sou um filho amado de Deus. Eu nasci de Deus. Eu sou de Deus. O mundo que me corrompe. E que eu possa entender que a partir de agora, para eu ser filho amado de Deus, eu tenho que estar com o coração unido a Cristo. É isso que o catecismo disse para nós, irmãos. E ele vai dizer lá em 1 João 3, vai dizer para nós, 1 João 3, no versículo 5, vai nos dizer assim: sabeis que Jesus apareceu para tirar os pecados e que nele não há pecado. Todo aquele que permanece dele não peca, e todo que não peca não viu quem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos seduza. Aquele que pratica a justiça é justo, como também Jesus é justo. Aquele que peca é do demônio, porque o demônio peca desde o princípio. Eis porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do demônio. Todo que é nascido de Deus não peca, porque o germe divino reside nele, e não pode pecar, porque nasceu de Deus. Pois esta é a mensagem que tendes ouvido desde o princípio do mundo, que nós amemos uns aos outros, não façamos como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E porque o matou, porque as suas obras eram más. Então, vai dizer para nós aqui, que todo aquele que se une a Cristo, somos semelhantes a Deus, porque veremos como Ele é. Considerai, no versículo 1, com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus. Então no versículo 1, se eu me uno a Cristo, se eu me liberto do pecado, eu sou chamado filho de Deus. Então quando eu estou liberto do pecado, com a minha consciência, com o meu amor a Deus totalmente para Ele, eu vou ser obediente a Deus. Ele é o meu Pai. E por isso, irmão, a obediência vale muito. Não é o meu querer, é o querer de Deus. Então quando eu estou no mundo, por isso que a porta é estreita, por isso que tem os ensinamentos da igreja. Então se eu não quero escutar a verdade que a igreja ensina, os sacramentos, eu estou fazendo o meu querer humano. Aí, meu irmão, tudo que nós aprendemos de errado, a nossa tradição tem muitas coisas erradas aqui. Tradição humana fala da nossa cultura, não é tradição divina que vem da igreja. Tradição humana, cultura, tem muitas coisas erradas. Não confunda a tradição igreja com tradição cultura. Às vezes as pessoas... A tradição cultura, tem que lavar a mão. Jesus chamou atenção. Você tem que dar 3 pulinhos na onda, 7 pulinhos, sei lá. É uma cultura que você aprende lá pensando que é divino, mas não é. Então
Então a tradição igreja divina vai falar da vida de Cristo e vai nos trazer para essa tradição divina e não para aquela tradição humana, cultura. A cultura nós temos que ir eliminando o que não for de Deus. Pronto, é simples. Isso que eu quero dizer para você. Batismo na igreja, não em casa. Benzimento. Pai e mãe tem uma autoridade enorme em cima do filho. Peça para Deus e será curado. Da tua fé te curou. Às vezes você coloca a fé lá num homem, mas não, é em Deus. É Ele que cura, é Ele que liberta. Mesma coisa quando nós rezamos o terço. Nós pedimos, mas quem cura é Deus. Por isso, irmãos, com a mão no teu coração. Eu sou um filho amado de Deus. Você é um filho amado. Você é um escolhido. Eu sou escolhido de Deus. Fala isso. Eu sou um filho amado. Deus me escolheu do ventre da minha mãe. E eu sou convidado a ser filho de Deus, adotivo por intermédio do meu Senhor Jesus. Se eu me uno a Ele, eu estou unido a Deus. Eu sou um filho de Deus. Eis o meu filho amado, ouça-o. Ouvir Jesus é o que nós precisamos. Por isso, Senhor, neste dia eu peço que todos nós sejamos obedientes à Tua voz. E que a minha casa, a minha família, ouça a Sua voz e não a voz do mundo. O mundo vai tentar nos oprimir. Como diz a Tua palavra, a porta do céu é estreita e poucos entrarão por ela. Por isso, Senhor, eu quero fazer parte da Sua família. Una-me a Ti, Senhor, com todo o Seu querer e não o meu querer. Que Deus abençoe nosso dia, irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe.